Repercussão da entrega das alegações finais. A defesa de Jair Bolsonaro afirma que não há provas para condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A manifestação dos advogados, liderados pelo criminalista Celso Vilardi, tem 197 páginas. Começa reclamando da falta de acesso às provas, denunciando o chamado cerceamento de defesa. Sobre o mérito do processo, menciona o jurista alemão que é considerado o pai da teoria do domínio do fato, uma teoria que foi usada na defesa de réus do mensalão. Olha que interessante. Para afirmar que não seria possível uma tentativa da tentativa de golpe. Por quê? A lei brasileira, ela prevê a ampla defesa, ou seja, advogados podem apresentar diversos pedidos à justiça nessas peças processuais, inclusive argumentos que possam parecer, por uma linha lógica, e o direito não tem essa linha lógica, conflitantes entre si. Vou explicar melhor para vocês. A defesa do Bolsonaro diz, premissa principal, o cliente tem de ser absolvido porque não tem prova de que ele está envolvido nos crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Desqualificam os elementos colhidos e apresentados aí na acusação. Mas, se os julgadores entenderem que aqueles argumentos precisam continuar na análise do processo, não afastarem essa denúncia que é feita pela defesa de que eles não tiveram acesso às provas, que essas provas precisam ser afastadas, eles argumentam que o material apresentado não é suficiente para levá-lo a uma condenação. Uma vez, que tudo isso não teria passado de atos preparatórios é o termo jurídico utilizado para o início de tudo aquilo que nós vamos ter de planejamento para desaguar num tipo penal, o crime. E como vocês já ouviram aqui na Rádio Bandeirantes, esses atos preparatórios não são passíveis de punição pelo direito penal. Então a defesa, ela traz uma linha de raciocínio muito interessante. Primeiro, questionando ali, como é o padrão dessas peças processuais, o procedimento. Não tivemos acesso às provas, a delação do Mauro Cid tem que ser anulada porque a própria Procuradoria-Geral da República fez questionamentos e elenca ali outros vícios, entre aspas, do procedimento, sem analisar ali o mérito, a questão de fundo. Depois disso, eles passam a enfrentar o mérito. E como todo bom advogado, a primeira tese é absolutória, Afinal de contas, advogado que não pede a absolvição do cliente aí não é um bom advogado, convenhamos. Depois disso, eles passam para as teses subsidiárias, que é essas que eu estou conversando um pouquinho com vocês aqui, que pode parecer um conflito, porque quem não é da área do direito deve estar se perguntando, peraí, a defesa diz no primeiro momento lá, o Bolsonaro tem que ser absolvido, todas as provas não funcionam. E aí eles falam, não, mas se aceitarem as provas, eles não chegaram a cometer o crime ainda. Peraí, mas aí tem uma contradição, mas isso faz parte do direito. Foi assim no Mensalão, foi assim no Petrolão. Todas as peças processuais de bons advogados têm teses subsidiárias. Inclusive lá no fim, na página 197, eles escrevem o seguinte, ainda que ele venha a ser condenado por todos esses crimes, que se não se reconheça nenhum dos pedidos anteriores, nós pedimos que os agravantes sejam desqualificados por isso, por aquilo, e aí colocam ali mais um argumento. Então esses conflitos na pressa, eles são absolutamente comuns. Quem é da área criminal sabe muito bem, quem estudou direito sabe muito bem que isso acontece. O que me chamou a atenção nessa peça, não ler nas 197 páginas o termo vaza-toga. Trata-se de uma denúncia séria a respeito de assessores do ministro Alexandre de Moraes que estavam conversando, reclamando da pressão que o ministro relator, que lembramos aqui, foi o delegado de polícia, foi o promotor dessa história durante a investigação, ele empregava sobre os seus subordinados, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral, quando ele foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí nós tivemos provas emprestadas, trocadas, e um desses assessores diz, nós temos o vazamento desse áudio, claro, que o ministro estaria pressionando por provas contra aqueles
que estão envolvidos nessa história toda, a trama golpista, como a imprensa gosta de chamar. Esse fato não foi explorado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro. Aí nós temos duas interpretações. A primeira, não vamos mexer muito nisso aqui, vamos ser mais conservador, em vez de jogar no ventilador, como se diz tudo, vamos seguir no caminho mais técnico. E a outra interpretação é justamente a de que não havia ali argumentos sólidos suficientes para colocar essa questão nessa peça final que foi apresentada pelos defensores de Jair Bolsonaro. A grande pergunta é o que acontece a partir de agora, Pedro. A partir de agora o Supremo vai marcar a audiência final, o julgamento final. Os advogados vão ter a oportunidade de se manifestar no plenário, fazer um resumo disso que eles apresentaram em 197 laudas, e os outros advogados também vão se manifestar, e os ministros farão, então, o julgamento para decidir o que vai passar no primeiro momento para a história, porque depois a história do Brasil ela muda e nós já vimos esse filme em outras oportunidades. Cláudio Humberto, direto de Brasília, também tocando aí